noite, pessoal, tudo bem com vocês aí? Mais uma vez, mais uma segunda-feira aqui para nós estarmos falando da palavra de Deus, para estarmos aprendendo junto. E hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico, que as pessoas falam maldição hereditária. Nós vamos começar lendo a palavra, em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 6, e aprender com essa palavra. O que é maldição hereditária? Que às vezes você está aí numa situação, você conhece o Senhor Jesus, você já confessou o Senhor Jesus, e as pessoas falam que você tem maldição hereditária, que são demônios que seguem de geração em geração na sua família. Vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito disso. E hoje nós vamos estar falando de culto sincréticos, né? Sincretismo dentro das denominações. A forma que as pessoas têm entendido, usado para passar a palavra de Deus, que é uma forma, muitas das vezes, não agradável. Então, vamos lá, falar sobre a maldição hereditária, que começa lá em Êxodo capítulo 20. Nós vamos explicar, nós vamos aprender e tirar esse secretismo do nosso meio. A nossa fé tem que ser uma fé inteligente, uma fé pautada em cima da palavra do Senhor. Esse capítulo 20, versículo 1, fala assim: então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então nós começamos a entender aqui que Deus fala com o povo de Israel ali, ó. Eu tirei vocês da casa da servidão. Assim Deus tirou eu, tirou você, nos tirou, né? Todas aquelas pessoas que têm buscado a sua paz, nos tirou da casa da servidão, da vida que nós tínhamos, da maneira que nós vivíamos. Então, Ele nos tirou da escravidão, nos tirou da humilhação, da opressão, da destruição, e nos pede, né? Ele vai nos tira de lá e nos dá um requisito. Olha só no versículo 3, fala assim, ó: não terás outros deuses diante de ti, diante de mim. Não terá outros deuses diante de mim. Então, Ele nos tira da casa da servidão, e Ele fala assim, olha, não terá outros deuses diante de mim. Então, se não é para nós ter outros deuses diante do Senhor, então nós vamos começar a entender o que é maldição hereditária, o que é sincretismo que está dentro das denominações, não são todas. Na maneira que quando nós somos começando, desenvolvendo a conversa, e nós vamos entendendo o que é sincretismo dentro de algumas denominações, não são todas. Aí no versículo 4, ele fala assim, ó, não farás para ti, e presta bem atenção, olha, no versículo 4, Êxodo capítulo 20, versículo 4, assim, ó, não farás para ti imagem e escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo da terra, e nem nas águas, e nem debaixo da terra. Então, você fala assim, olha, não faça nenhuma imagem que está acima do céu, né, acima dos céus, nem abaixo da terra e nem nas águas. Então, quando você vai a um culto, que às vezes você precisa de pegar alguma coisa, algum objeto, alguma imagem, de alguma coisa bíblica, né? Então, isso, Deus ele não aprova essas coisas. Ele está falando, eu não aprovo essas coisas. Aí ele vai falar assim no versículo 5, eu vou desenvolver melhor aqui, no versículo 5 fala assim, ó, não te encurvarás a elas, e nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade. Presta bem atenção. A maldade, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então, vou dar uma parada aqui nessa questão da leitura aqui. Vamos lá. Maldade. Aqui não está falando de maldição. O que significa a palavra maldade? Um pouco que eu me lembro aqui, maldade quer dizer maldizer, né? Fazer mal. E a maldição é uma palavra de maldição, a pessoa amaldiçoa a outra, são para a destruição. Depois você vai pegar a palavra maldade, vai procurar o significado dessa palavra, depois você vai pegar a palavra maldição e procurar o significado dessa palavra. São duas palavras
aparentemente parecidas, mas são duas palavras com significados diferentes. É só você pegar seu dicionário bíblico ou seu dicionário da língua portuguesa e buscar o significado dessas palavras. Então, você vai ver que a maldade é uma coisa e a maldição é outra coisa, né? Aí o Senhor fala assim, visitaria a maldade dos pais no filho, mas não está falando que os filhos vão pagar pelo pecado dos pais. Porque muitas das vezes nós aprendemos, ouvimos muitas das vezes algumas palestras, que os filhos pagam pelo pecado dos pais, que é uma maldição hereditária. Mas aqui, esse versículo que eu estou lendo, no capítulo 5, está falando a palavra maldade, não a palavra maldição. Né? E a palavra maldade é uma, a maldição é outra. O que é hereditário? Então, isso vem da genética. Né? Por exemplo, a pessoa vai herdar a cor dos olhos, a pessoa vai herdar a cor do cabelo, a pessoa vai herdar alguma coisa dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Então, não existe demônios hereditários. Não existe demônios hereditários. Hereditário, né, vem ali da herança genética, de geração. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela tem vamos supor, uma pessoa que bebe muito se torna um alcoólatra. O que vai acontecer com seus filhos futuramente? Às vezes, algum pode absorver, pode passar a ser um alcoólatra, mas isso é muito raro. Né? Isso é muito raro. E quando o Senhor fala aqui da maldade, ele está falando assim, que não é para curvar a outros deuses, não é para fazer a imagem do que está no céu, acima nos céus, do que está na terra, do que está abaixo da terra, e do que está nas águas, que o Senhor ele não agrada disso. Então, essa maldade é visitada. Que a pessoa desobedece a palavra de Deus, que nós vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 30, se não estiver errado, ela desobedece a palavra de Deus, então a maldade vem em cima dessas pessoas. Né? Porque o Senhor Jesus, quando ele foi ali para a cruz do madeiro ali, ele já se fez maldição em nosso lugar. Né? Vamos lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Depois você lê o capítulo todo da sua casa, que nós precisamos de aprender com a palavra do Senhor, que às vezes você está gastando em fortuna com a maldição ser quebrada, sem que ela foi quebrada na cruz. Às vezes você está pegando aí, não, eu vou dar 1 milhão e Deus vai quebrar essa maldição. Não. Primeiro nós somos comprados, nós não fomos comprados nem com ouro nem com prata, nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. O Senhor se fez, né, o sacrifício do Senhor Jesus é o sacrifício vivo para as nossas vidas. Então, todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Entendeu? Então, a maldição, ela é quebrada através da confissão do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que você acompanhasse esses endereços bíblicos que eu estou passando para você, pode ser na Bíblia evangélica, pode ser na Bíblia católica. Então, você vai se deparar, você vai ver lá o que eu estou falando, está escrito. Não é algo que eu acho, não é algo que eu penso, né? Não são palavras minhas. Essa palavra, ela vem do Senhor. Então, eu convido a vocês aí do outro lado da telinha aí, para abrir em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Depois você pode ler o capítulo todo da sua casa, para você entender melhor. Então, você não tem que pagar dinheiro nenhum para a maldição ser quebrada. A maldição ela é quebrada através da confissão do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois que for pendurado, porque foi pendurado madeiro. Olha só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O que é ser pendurado no madeiro? É ser crucificado. Então, esse sacrifício ele já foi feito. Quando você fala, vou fazer um sacrifício para quebrar a maldição da minha família, então, às vezes, você está sendo um pouco mal orientado. Porque hoje, né, o entretenimento dentro de algumas denominações virou showman, né?
às vezes, uma faixa do lado de fora, o fulano que quebra a maldição, o fulano que faz isso, aquilo, outro, e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está ficando fora. O que tem que ser exaltado na nossa vida é o Senhor Jesus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a maldição da nossa vida, ela é quebrada mediante a confissão do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando alguém falar com você, você está pagando o pecado dos seus pais, ele está contradizendo a palavra do Senhor. Eu convido a todos vocês, nós caminharmos, irmos lá em Ezequiel, capítulo 18, nós vamos estar lendo lá o versículo 20, né? Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Depois você pode ler o capítulo todo na sua casa, né? Tira um tempo aí a sós com Deus, para você estar aprendendo cada vez mais, né? Cada vez mais. Igual eu falei, toda segunda-feira, se não surgir nenhum imprevisto, mas o CRIF, nós vamos estar aqui juntamente com vocês, lendo a palavra, no intuito que um aprender com o outro. Então, o que acontece? Você que está aí do outro lado, você não tem que pagar por uma maldição ser quebrada. Agora, se isso é verídico por verdade, eu gostaria de que me enviasse o capítulo e o versículo para mim estar me corrigindo aqui. A gente não paga. O sacrifício já foi feito. Nós somos comprados com sangue do Cordeiro, né? Então, você não tem que pagar para tirar a maldição, para quebrar a maldição. Você não tem que fazer isso. Você tem que crer na palavra do Senhor, e nós vamos estar lendo também essa parte que eu estou passando para vocês. O intuito que é nós compartilhar o conhecimento, né? Ezequiel, capítulo 20... Ezequiel capítulo 18, versículo 20, perdão, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, fala assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, olha, eu vou repetir de novo, olha, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Então o pai não vai pagar pelo pecado do filho, e nem o filho vai pagar pelo pecado do pai. E quando se trata ali, voltando lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo de 1 a 6, né, o segundo livro aí da Bíblia, que o Senhor nos fala, que nos tirou da casa da servidão, né? E ele fala lá no versículo 1, então falou Deus todas estas palavras. Então Deus falou todas essas palavras. Aí eu vou lá no versículo 4, fala assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, e nem abaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra, nem nas águas nem debaixo da terra. Então o que acontece? Você não precisa de pegar nada para você ser salvo. Eu não preciso, por exemplo, de pegar a bengala da vitória, vamos usar esse termo. Eu não preciso disso, eu só preciso de crer na palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 16, vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 16, que é bom dar um endereço, é bom ler os versículos. Por quê? Aí você vai ler na sua casa, você mesmo vai tirar suas dúvidas em questão do que nós estamos lendo junto, né? Romanos capítulo 10, a palavra do Senhor nos fala assim, ó, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando fala esse ouvir, se eu não estiver errado, essa palavra é de origem grega, se eu não estiver errado, quando fala em ouvir, esse ouvir não é o som sonoro, é você sentar, pegar as escrituras, ler, estudar e aprender. É o que todos nós devemos fazer. Então, a maldição ela já foi quebrada. Você não tem que pagar nenhum centavo para quebrar a maldição. E lá em Gênesis, capítulo 12, vamos lá comigo? Gênesis, capítulo 12, a palavra nos fala assim, quando Deus ele chamou Abrão para fora, né, eu creio que muitos conhecem essa passagem. Gênesis capítulo 12, versículo 1, fala assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus sempre vai nos fazer um convite, sai dessa vida, dessa situação que você se encontra, e eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. E o convite de Deus, ele não é penoso, o convite de Deus não é fardo, o convite de Deus
não é algo ruim, não é, todas as vezes que o Senhor nos convida, Ele nos convida para nós ter uma vida melhor. Mais uma vez, repito, você não tem que pagar para ter uma vida abençoada. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, a maldição é quebrada. Você é nova criatura, que nós vamos ver essa figurinha mesmo. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1, já lemos, agora eu vou estar lendo versículo 2, fala assim, ó, farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Você está na presença de Deus, você saiu da casa da servidão, você saiu da onde que você se encontrava, agora você está na presença de Deus. Deus fala assim, ó, e farei de ti uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Aí agora que vem aqui, às vezes você escuta assim, fulano amaldiçoou fulano, às vezes você vê assim, eu posso amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Então, meu irmão, tem algo aqui na palavra bem bacana, né? Para isso é para alimentar a nossa fé em Deus, alimentar a nossa fé na palavra de Deus. Quando alguém falar que você está amaldiçoado, você que confessou o seu Jesus, você que conhece a palavra, você está todo dia na sua igreja, ajudando aí o seu pastor, ajudando aí na obra, evangelizando, fazendo uma grande obra, e a obra tem luta. Todos nós passamos por luta. Então, nós temos que tirar esse culto sincrético, eu vou estar explicando sobre isso, esse sincretismo de dentro da nossa vida, de dentro do templo do Senhor, que é o nosso corpo, é o templo do Senhor. Então, nós temos que pôr isso para fora, jogar todo o lixo espiritual, todo o lixo que, às vezes, que tentam enfiar na sua mente, cauterizar a sua mente em questão da palavra do Senhor, você não pode aceitar. Né? Igual, voltando aqui, olha só, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Então, esta aliança que Deus fez com Abraão, nós também estamos ligados nessa aliança, porque nós confessamos ao Senhor Jesus, não importa a luta que você está passando, mas se algum dia alguém virar e falar que você está debaixo de uma maldição, e que você tem que arrancar o seu dinheiro, que você tem que pegar o seu dinheiro para essa maldição ser quebrada, aí eu vou explicar quem são essas pessoas. Vamos comigo lá, em 2 Coríntios, capítulo 10, se eu não estiver errado, vamos lá, capítulo 10, né? 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver o que fala lá? Vamos ver o que nós vamos aprender em 2 Coríntios, capítulo 10. Aliás, perdão, não é 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 11. Depois você lê esse capítulo todo aí. 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar entrando lá no versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, nos fala assim a palavra do Senhor. Né? Paulo escreve aos Coríntios, fala assim, olha, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admitir, pois o próprio Satanás transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, meu irmão, você que está aí achando que dinheiro vai comprar a sua bênção, você que está achando aí que vou dar o dinheiro, a maldição vai ser quebrada, não. Você está enganado ou estão te enganando. Nós estamos lendo na palavra. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas quem que vai me ensinar a palavra? Hoje você tem acesso à palavra do Senhor. Sempre tem uma igreja aí perto da sua casa. Né? Tem a nossa aqui, Mateus Lema, aqui na rua Serra Azul, número 92. Todas as quarta-feiras, 8 da manhã, às 15 horas e às 19h30. Nós estamos lá para abençoar a sua vida. No domingo, pelas 8 da manhã e às 19 horas, estamos lá também para abençoar a sua vida. Então, esse sincretismo dentro da igreja, você precisar de pegar alguma coisa para você sentir Deus, você precisar de, por exemplo, vou pegar a pedra da vitória. Meu irmão, não existe a pedra da vitória. O que existe, Mateus capítulo 10, versículo 1, fala que em meu nome expulsarão o demônio e curarão os enfermos. Lá em João fala que tudo que nós pedimos ao Senhor,
em nome de teu filho, ele nos abençoará. Então você não tem que comprar a sua bênção, você tem que crer na palavra do Senhor, você tem que acreditar na palavra do Senhor, exercer a sua fé. Não compre, está igual a indulgência, você não tem que comprar. Né? De graça recebeis, Mateus capítulo 10 fala, de graça recebeis, de graça dai. Você está pegando, está entendendo? Então, o que é um culto sincrético? O que é secretismo dentro de algumas denominações? Ali você vê a mistura de várias religiões. Secretismo quer dizer a junção de várias religiões usando vários elementos daquelas religiões. Por exemplo, corpo fechado. Meu irmão, quem está com a palavra do Senhor, não, vamos ali fazer o trabalho do corpo fechado. Biblicamente, isso não existe. Se você achar aí na Bíblia, você pode passar para mim. Eu vou ter humildade de falar, olha, eu falei que não existe, mas existe aqui, ó, o trabalho do corpo fechado. Então não tem isso. O que reveste a sua vida é o Espírito Santo. O que é que fala lá em João, no capítulo 17, o Senhor fala assim, convém que eu vou para o Pai, para que o Espírito Santo venha. Então nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus. Não pague pela sua bênção. A bênção, ela é gratuita. Você não tem que pagar por isso. Eu não me lembro do Senhor Jesus, eu não me lembro de Deus mandar cobrar uma bênção, não é verdade? Então vamos lá em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Aí vamos ver o que o Senhor nos fala a respeito da bênção e da maldição. Eu falei, maldade é uma coisa, maldição é outra coisa, e hereditário é outra palavra também totalmente diferente. Quando você vai ao médico, se você, infelizmente, tiver algum problema, a primeira coisa que o médico pergunta, na sua família tem alguém com esse tipo de problema? Dependendo da situação, a pessoa fala, tem. Então o médico vai falar hereditário, tá? É hereditário. Então esse negócio de maldição hereditária, da forma que é ensinado, algumas às vezes é ensinado de uma forma errada, ainda fala assim, né, onde que entra o secretismo, que fala assim, ó, você quer que essa maldição seja quebrada? Então você vai trazer tanto. Às vezes a pessoa não teve um bom relacionamento, um namoro, um casamento, um noivado, isso é hereditário, que o meu avô, minha mãe, fulano passou por isso. E não, muitas das vezes as pessoas, nós não oramos, nós não sabemos, às vezes, escolher. Então, essa questão não entra nisso. Hereditário é coisa genética. Você pode procurar um médico, você pode procurar um cientista, você pode procurar os recursos da medicina e conversar com as pessoas que é formado, que é doutorado nessa área, são mestres nessa área, que eles vão te explicar o que é hereditário. Então, não existe demônio hereditário. Os demônios existem. Não estou aqui defendendo os demônios. Eles estão repreendidos em nome de Jesus. Eles existem, mas esse negócio de demônio hereditário eu nunca vi. Desculpa a expressão, parece que é uma piada, uma brincadeira, né? Mas o entretenimento tem que sobressair, não é verdade? Então, use uma fé inteligente. Não deixa ninguém mexer com o seu emocional, no seu psique. Né? Aí, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, eu estou lendo bastante hoje, mas há uma necessidade de ler. Fala assim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, fala assim, ora, este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais e nem está longe de ti. Né? Aí aqui em Deuteronômio quer dizer assim, lei, quer dizer repetir, Deuteronômio, repetir a lei. Né? Então, voltando no versículo 11, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, fala, ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais e nem está longe de ti. No versículo 12, Deuteronômio capítulo 30, versículo 12. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus e quem nos traga e nos faça ouvir para que cumprimos? E nem está do outro lado do mar para dizer, quem atravessará por nós o mar para que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos? Versículo 14. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir. Então a palavra de Deus está perto de nós, na nossa boca, no nosso coração, para cumprir.
Aí no versículo 15, fala assim, ó, vê hoje, olha só, vê hoje, te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Então, o Senhor está falando que através da palavra, ele fala assim, olha, não está longe de você e hoje eu te proponho a vida, né? Hoje te proponho a vida, o bem, a morte e o mal. Versículo 16, pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, anda nos seus caminhos, guarda os seus mandamentos e estatutos e leis, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra, a qual passa a possuir. Então ele fala com os hebreus, olha, vocês vão guardar os meus mandamentos, né? Eu vou abençoar vocês na terra que vocês vão passar a possuir. Então o Senhor, ele nos tira da servidão, mas fala assim, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, ata no teu pescoço, medita nela de dia e de noite. Quando quando nós passamos a fazer isso, a nossa vida é diferente. Não estou falando que você não vai errar, não, nós vamos errar, mas lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, lá fala, filhinhos, se por acaso algum de vós pecar, nós temos um advogado, que é Cristo. Né? Nós temos um advogado. E o Espírito Santo intercede por nós. Então, você que está aí achando que está com a vida cheia de maldição, minha vida não tem jeito, jogaram a maldição em cima de mim, você que conhece a palavra, se você não conhece também, procura uma igreja perto da sua casa, né? Procura uma igreja evangélica perto da sua casa, entra lá, confessa o Senhor Jesus, tem uma quadrangular aí pertinho de você aí, né? Vai lá e procura, fala, pastor, eu quero confessar o Senhor Jesus. Aí você vai ver que você vai se tornar uma nova criatura. E voltando aqui para Deuteronômio, no versículo 17, fala assim, porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e for seduzido, e inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu anuncio hoje que certamente perecerás, e não prolongarás os dias na terra, a qual passa a possuir, a qual vais passando o Jordão para possuir. Desculpa, eu dou uma rateada aqui, vais possuir. Aí, voltando lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 5, é isso que o Senhor está falando lá no versículo 4, que a pessoa que não serve a ele, né, essa maldade vai acompanhar, né? Você pega o versículo 18 aqui, vai lá no versículo 5 de Deuteronômio 20, você vai ver a questão do mal. Vou ler o 18 de novo. Ó. Eu te anuncio hoje, que certamente perecereis, não prolongarás os dias na terra a qual vais, passando o Jordão para possuir. Então, nós servimos ao Senhor, né? Nós adoramos o Senhor, nós estamos com o Senhor Ele vai mudar a nossa vida. Então, você que está aí na sua casa, aí do outro lado da telinha aí, achando que sua vida está amaldiçoada, aí você está na empresa, sua empresa, o seu trabalho, às vezes você está achando que tem uma maldição, alguma coisa, é lógico que temos que orar pela nossa família, pelo nosso trabalho, e você pensando, está tudo amarrado. Não, nós só temos que ter uma atitude, crer no Senhor, acreditar na palavra, fazer o que a palavra nos ensina e organizar a nossa vida. Muitas das coisas, às vezes, é a falta de organização. Aí, às vezes, você está pagando aí para quebrar a maldição. Então, o secretismo, que é um culto a vários deuses, né, usando os elementos de várias religiões, tira isso da sua vida. Você não precisa de uma pedra para ter vitória, você precisa da palavra do Senhor e levantar da posição que você se encontra. Voltando ao Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, está escrito assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivais, tu e teus filhos. Né? Então, assim, as escolhas somos nós, o livre-arbítrio. Deus, ele é tão amor que nós podemos usar o nosso livre-arbítrio. Né? Aí você está aí pensando, minha vida está amaldiçoada. Vamos comigo em 2 Coríntios, capítulo 5.
Nós vamos lá no versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Fala assim, olha só que bacana. Olha que bacana isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Presta bem atenção. Eu estou falando hoje de maldição e de secretismo dentro de algum... Se você não pegar algo... vou pegar aqui a terra que cura. Não, isso não existe. Isso não é bíblico, não. Tá? Respeito à fé de cada um. Mas a palavra não me ensina isso. Correto? Então, temos que ter cuidado com esse secretismo dentro da nossa vida ou secreto. Então, a palavra ela não ensina isso. A palavra ela é totalmente diferente. O que o Senhor nos ensina é totalmente diferente. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo... Então, a primeira coisa, nós temos que estar em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, vírgula, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura. E por que as pessoas, então, carregam uma palavra de maldição, sempre achando que a maldição está na vida dele? Mais uma vez, vou repetir. Você não precisa de pagar para ter a sua bênção. Tá? Você não precisa disso. Você só precisa de crer e confessar o Senhor Jesus. E se alguém entrar na sua casa, que Deus está me mostrando que tem uma maldição encravada aqui dentro, aí você tem que entender que lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, depois você lê o capítulo todo. Fala assim, ó, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa. Não encontra pouso. Né? Então, cuidado aí com como que você está usando sua fé. Eu vou ali que vai ter 7 dias de cirurgia espiritual. Você sabe de onde que veio essa forma de cirurgia espiritual? Respeita a todas as pessoas, tá? Eu não estou aqui criticando e nem julgando. Cada um anda segundo a luz que tem, segundo a fé que tem. Esse movimento de cirurgia espiritual, isso veio ali Allan Kardec, tem ali o Dr. Fritz, um espírito que se chama de Dr. Fritz, assim, nós somos de errado, um alemão, Bezerra de Menezes, né, cirurgia sem corte. Eu não lembro de achar aqui na Bíblia que um anjo vai vir e vai fazer uma cirurgia, não me lembro disso. Eu me lembro do Senhor Jesus falando assim, a Bíblia me traz na memória assim, ó, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou. Eu me lembro dessas coisas escritas, mas eu ainda não achei na Bíblia um capítulo, um versículo que me fala de cirurgia espiritual. Às vezes eu estou enganado, às vezes eu não estou entendendo. Então, cirurgia espiritual, isso é secretismo dentro da denominação. Né? A pessoa está lá no chão, veste de branco, e fala assim, o anjo do Senhor vai passar para fazer uma cirurgia. Eu não achei na Bíblia, não. Se você achar, por gentileza, envia para mim. Tá? Por gentileza, envia para mim. Que eu não achei isso na Bíblia. Agora, o que nós precisamos é obedecer a palavra do Senhor. O que nós precisamos é lutar para obedecer a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9, depois você lê tudo que eu estou passando aqui, você depois tira um tempo aí, a sós com Deus, aí você vai ler o capítulo todo, para não falar, está pegando versículo isolado. Não estou pegando versículo isolado, não. Eu estou falando de coisas que está escrito na palavra do Senhor. Romanos, capítulo 10, versículo 9, está assim, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Né? Para a salvação. E aquele que está em Cristo, para nós encerrarmos, né? Mas antes de nós encerrarmos, 1 João capítulo 2, fala assim a palavra do Senhor. Às vezes você está aí, você está desviado, você desistiu. Às vezes é tanta pancada, tanta decepção, você parou no caminho. Estou com a vida cheia de pecado, mas aqui, olha, está escrito 1 João capítulo 2,
versículo 1 está assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Né? Ele escreve para ninguém pecar. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá bom? Aí, para encerrar, fala assim, 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 18. Você pode estar lendo, os capítulos todos que eu passei aqui, você pode estar lendo, tá? 1 João, capítulo 5, versículo 18. Olha só como que Deus cuida de nós. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, o pecado é um acidente, a gente não tem que pecar. Não vive pecando. Antes o guarda, e aquele que nasceu de Deus, antes o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Eu vou repetir de novo o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Então, nós temos que ter cuidado aí com o nosso psicológico, com a nossa psique. Você está aí servindo ao Senhor, você é uma pessoa de fé. Você é fiel no Senhor, na palavra, fiel à sua igreja, fiel a tudo ali que você é orientado, ao seu pastor, tudo ali. E muitas das vezes, né, você pode estar sendo induzido a acreditar que tem um mal na sua vida. Fica com as escrituras. Né? Fica com as escrituras, porque é a escritura que nos dá um entendimento das coisas de Deus. Tá bom? E tudo que eu falei aí com vocês, procure examinar. Os futuros vídeos vão melhorar. Depois eu mais vai estar batendo um bate-bola, um bate-papo e convidar você para estar nesse bate-papo conosco. Se você quer sugerir algum tema, mande seu tema para nós estarmos trazendo na próxima segunda-feira. Já manda, com certeza nós vamos estar olhando com carinho. Fica aí essa palavra. Você não tem que pagar para ser abençoado. Você não tem que dar um nó numa camisa para ser abençoado. Você não tem que pôr foto de ninguém, de pregador nenhum, na fronha do travesseiro para você ser abençoado. Se você só precisa, eu e você só precisamos de uma coisa, estar com o Senhor Jesus, aquele que ainda não confessou, confessar, ainda que estejamos cheios de guerra, cheios de batalha, permaneça na presença do Senhor. Agradeço a todos vocês aí, as pessoas que entraram aqui ao vivo. Se eu for falar o nome de um, vou ter que falar de todos, não vou lembrar de todos. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai lá para o YouTube também, Rodrigo Prado Motivação. Né, vai estar o tema da mensagem. E toda quarta-feira, 8 da manhã, às 15 horas, 19h30, estamos ali na Igreja Evangélica Quadrangular, na Rua Serra Azul, número 92. Vai ter ali pessoas abençoadas para ministrar, para levar uma palestra, dar uma palestra ali para você ali. E no domingo, às 8 da manhã e às 19 horas. Se você precisa de uma visita, procura a mim, o Felipe, aos irmãos lá da igreja lá. Um abraço para todos. Deus abençoe a todos vocês. Tem aí uma semana de vitória. E aquilo que eu te falei, pesquisa. Maldade é uma coisa, maldição é outra, e hereditário é outra. Pesquisa sobre essas palavras e pesquisa também sobre a palavra sincrético e sincretismo. Pesquisa para você entender que você não precisa de um objeto para alcançar o seu milagre. Amém? Fique com Deus. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Está aí o meu abraço, um abraço do Felipe, um abraço aqui da Dayana, da Lavínia, de todos os irmãos da Igreja Evangélica Quadrangular. Um abraço aí para a 40ª região de Santa Helena. Pastor Valtecinho, um abração a todos vocês aí, toda a equipe. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Se você encerra esse vídeo, encerrar.